Neste momento em que a Marina Demore cita que Luiz Inácio Lula da Silva e Antony Blinken falavam a respeito da faixa de Gaza, Lula fez questão de deixar claro para o secretário de Estado norte-americano que sempre foi crítico do Holocausto da Alemanha nazista, que a frase dele foi tirada de contexto pelo governo israelense. Lula tem falado isso nos bastidores, mas há um conselho sendo dado a ele por aliados de que seria bom fazer essa declaração em público. A ideia não seria pedir desculpas pela declaração comparando o conflito entre Israel e faixa de Gaza, mas reforçar a gravidade do episódio histórico na Alemanha nazista. Como disse a nossa analista Clarice Oliveira, num texto publicado no site da CNN, seria contextualizar o que ele quis dizer, para não deixar ambiguidade. Segundo relatos feitos a mim, o reconhecimento da gravidade do Holocausto teria o apoio da cúpula do Senado Federal, incluindo Jacques Wagner, que é judeu e é o líder do governo no Senado Federal. Também incluiria Davi Alcolumbre, que também é judeu e o provável futuro presidente do Senado Federal na sucessão de Rodrigo Pacheco, é o nome mais forte. A proposta também tem ganhado força no Palácio do Itamaraty. A gente conversa, eu e a Tainá já estava falando desse assunto, inclusive, que quando a gente conversa com alguns diplomatas, eles consideram que foi um desastre diplomático aquela frase. O entorno de Lula, não. Diz que ele não vai pedir desculpas, que não foi. Mas, quando a gente fala com funcionários de carreira do Itamaraty, eles dizem que é necessário, sim, uma contextualização para baixar a pressão das críticas do governo israelense. Também para evitar que Israel siga explorando politicamente o episódio. Hoje, um novo vídeo foi colocado com uma provocação a Lula em relação à comparação entre o Holocausto e os ataques de Israel à faixa de Gaza. Lula, no entanto, me dizem assessores do governo, não tomou uma decisão. Ele vai amadurecer essa possibilidade de uma nova fala nos próximos dias, diante do cenário político. No domingo, Lula comparou, lembrando a invasão de Gaza por Israel, para revidar o ataque do Hamas ao genocídio por judeus por Hitler, o que gerou forte reação do governo israelense, que o declarou pessoa não grata. Fontes do Palácio do Itamaraty lembram que Lula não negou o Holocausto e dizem que, por enquanto, não vão responder a essa provocação. Aliás, há uma expectativa, né, Tainá, daqui a pouquinho de um pronunciamento do chanceler Mauro Vieira na participação do encontro de ministros de Relações Exteriores no Rio de Janeiro, e esse tema pode ser abordado. Há uma expectativa de que sim. A gente vai trazer a fala do Mauro Vieira ao vivo. Assim que ele começar, estava previsto para as 14h, recebemos o alerta. 10 minutinhos atrasado, já a gente traz atualizações. Mas a gente continua falando da repercussão agora no Congresso Nacional, da fala do presidente da República sobre a guerra em Gaza. O presidente do Senado também não poupou o presidente da República sobre essa fala. Ele chamou a fala de equivocada e cobrou, vejam só, uma retratação do presidente Lula. Vamos ouvir. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Vou chamar nosso baile todo, o time de análise, para a gente avaliar realmente o que tem acontecido nessa relação entre Senado Federal, Rodrigo Pacheco e Luiz Inácio Lula da Silva, diante desse episódio da fala desastrada de Luiz Inácio Lula da Silva. Vou começar contigo, Theo Cury. Nós vimos na sequência Omar Aziz, que foi o presidente da CPI da pandemia, por exemplo, fazendo uma crítica, dizendo que Pacheco deveria, na verdade, contextualizar, dizer que o que Lula quis dizer foi a comparação
que acabou sendo de mau gosto, mas que ele não criticou o Holocausto. O que leva o presidente do Senado Federal, neste momento, a fazer essa declaração, já que são aliados de primeira hora? Inclusive, Lula quer apoiar Rodrigo Pacheco para a disputa lá em Minas Gerais em 2026. Uribe, Tainá, Pedro, boa tarde para vocês, ótima tarde para quem acompanha a gente. O que aconteceu foi uma pressão que foi imposta por políticos de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma pressão que foi também alimentada, direta ou indiretamente, por publicações feitas pelo perfil de Israel nas redes sociais ao longo das últimas horas e principalmente na segunda e na terça-feira. O ministro das Relações Exteriores, inclusive, fez publicações em português, como uma forma de pressionar o presidente Lula com assunto internacional no cenário doméstico. Acontece que, das grandes autoridades da República, apenas, se não somente, mas Rodrigo Pacheco foi um dos únicos a se posicionar pedindo que o presidente Lula se retratasse do discurso que ele fez, fazendo essa comparação e que gerou a crise diplomática que gerou dos dois lados por medidas que foram adotadas pelos dois países ao longo das últimas horas. Rodrigo Pacheco, então, pede a retratação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois de uma pressão que foi feita. Essa pressão, inclusive, foi acusada pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, chanceler Mauro Vieira, naquela declaração que ele deu ontem no Rio de Janeiro sobre esse assunto. Um discurso duro em resposta às reações que saíram da órbita diplomática de Israel depois de tudo o que aconteceu, com provocações ao presidente Lula, inclusive com relação à hierarquia diplomática, de acordo com o próprio chanceler brasileiro Mauro Vieira. Então, houve uma pressão e Rodrigo Pacheco, diante dela, fez esse pedido de retratação para o presidente Lula, de quem ele é próximo. Isso é indiscutível. Tem uma proximidade grande durante o primeiro ano de mandato, foi assim e vai continuar assim até que termine o mandato dele à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional. Acontece que Rodrigo Pacheco tem também os seus objetivos políticos daqui para frente. E ele vem cedendo e também caindo em algumas pressões, não, mas lidando com algumas pressões de senadores bolsonaristas no Congresso Nacional. Tanto nesse caso com um cenário internacional, tanto no cenário doméstico com a relação com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Ele encabeçou uma série de propostas e comprou a briga de senadores da oposição que criticam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Fez isso e acirrou os ânimos entre o Legislativo e o Judiciário, principalmente no ano passado, em meio às acusações de senadores e também de deputados de que o Supremo extrapolava as suas atribuições. E com isso houve um movimento que teve o aval de Rodrigo Pacheco para que propostas avançassem no Congresso Nacional com relação a medidas que mudam a atribuição e as competências do Supremo Tribunal Federal e deu aval para que essas discussões começassem. Então, apesar da proximidade com o presidente Lula, pressões orbitam o entorno de Rodrigo Pacheco, que agora foi um dos únicos, se não o único, a pedir uma retratação pública do presidente Lula. Não, e não é qualquer senador, é o presidente do Congresso Nacional. Eu estava lá ontem, Pedro, no Congresso, né? Fui colocar os cafés em dia e senti uma certa apreensão ali entre os parlamentares com essa fala, com essa iniciativa, né? A justificativa é exatamente a que o Theo traz, né? Esse movimento, essa piscadela para a oposição, tem essa afirmação, né, de que o Pacheco vem fazendo essa composição por conta da candidatura do Davi Alcolumbre, mas não deixa de surpreender, porque
havia um movimento de aproximação com o Palácio do Planalto, até o Palácio do Planalto colocando o Pacheco como um aliado maior diante das crises com a Câmara do que o Arthur Lira, nesse momento, ocupando esse lugar, né, de aliado do presidente da República. E agora esse pedido de retratação, porque não é de qualquer senador, né, de qualquer liderança, é do presidente do Congresso Nacional. É muito forte esse recado, Pedro. E aí a gente tem que lembrar também que no ano passado, Pacheco ficou quase que o ano inteiro isolado da relação com o Palácio do Planalto. Por necessidade do Planalto, sim, o presidente da República chama Pacheco e começa a compor. Mas diante dessa fala, fica uma rusga aí, né, nessa relação, fica uma rachadura nessa relação de confiança que estava sendo construída ainda. Boa tarde, Uribe, Tainá, boa tarde, Théo, boa tarde a todos. Bom, a gente não pode esquecer que a aliança entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela está olhando para o futuro, está olhando para 2026. Eu não duvido que essa declaração tenha sido, de certa forma, combinada, ou pelo menos que o Palácio do Planalto tenha sido avisado, porque o Rodrigo Pacheco não tem a menor intenção, nesse momento, de entrar em rota de colisão com o presidente da República. Ele, Rodrigo Pacheco, e o Lula já conversaram recentemente muito sobre cenários eleitorais. Os dois estão alinhadíssimos em Belo Horizonte, onde pretendem estar no mesmo palanque na disputa pela prefeitura da capital. O presidente Lula já deixou muito claro que apoia as pretensões do Rodrigo Pacheco de disputar o governo de Minas Gerais em 2026 e a recíproca é verdadeira, ou seja, o Rodrigo Pacheco sinaliza que apoia o projeto de Lula de se reeleger presidente da República. Falta ainda muito tempo para isso, mas todo esse arcabouço político criado pelo presidente Lula em 2024 já olha para a próxima eleição. E também o Palácio do Planalto não sinalizou que vai criar nenhum tipo de obstáculo ao projeto de sucessão de Rodrigo Pacheco no Senado, que passa pela escolha de Davi Alcolumbre para presidir o Senado. Então, existe uma série de acordos, uma rede intrincada de interesses que juntam o presidente Lula e o presidente do Senado. Mas, nesse momento, Pacheco precisava dar uma resposta, uma satisfação para a sua base no Senado, daí a pressão a qual o Théo estava se referindo, mas também a sua base eleitoral lá na frente, porque até o senador Jacques Wagner, a gente vai falar disso mais para frente, teve que criticar de alguma forma, ou pelo menos desaprovar o tom da fala do presidente Lula sobre o Holocausto nessa questão de Israel. É uma fala que tem uma ampla rejeição do eleitorado, da sociedade, está sendo extremamente criticada nas redes sociais, não encontrou retaguarda nem entre aliados do campo da esquerda ou do campo progressista. Mesmo quem defende a causa palestina, há muito tempo, historicamente, admite que o presidente Lula, apesar da intenção ser correta, segundo essas pessoas, de que ele errou no tom. Havia ali claramente uma intenção do presidente em escalar, em levar o tom contra Israel para tentar pressionar a comunidade internacional diante da iminência de um ataque na região ali de Rafah, mas o presidente escolheu as palavras erradas e não admite isso. Então, tem o Rodrigo Pacheco, ele cumpriu um papel ali e o presidente Lula não vai romper com ele, não vai criar nenhum tipo de indisposição com o presidente do Senado por causa disso, porque ele está vendo muitos aliados reclamando. Pedro, só para esclarecer, ontem a informação que eu tive é que Rodrigo Pacheco conversou com Jacques Wagner e conversou com Davi Alcolumbre antes. A pressão veio justamente de Davi Alcolumbre, porque não poderia o candidato do presidente do Senado Federal e provável novo presidente acabar não se manifestando, sendo ele judeu. E aí vai na linha do que você disse, viu, Pedro? Realmente o Rodrigo Pacheco tem sentido, por pesquisas internas e andando por Minas Gerais, que a população de Minas está indo um pouco mais à direita, centro-direita. E ele precisa fazer algum tipo de aceno nesse sentido para conseguir ganhar na sucessão de Romeu Zema. E um ponto importante, ontem Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, disse no Palácio do Planalto que hoje haveria uma reunião entre Lula e Pacheco. Vamos ver se ela realmente vai acontecer ou se subiu no telhado. Por enquanto, subiu no telhado. Vamos ver. Perguntei aqui também se essa fala teve algum impacto nessa agenda, porque a reunião com Arthur Lira já está marcada, com Arthur Lira e líderes, amanhã, às 7 horas da noite, no Palácio da Alvorada.
Com o Rodrigo Pacheco ainda não tem previsão, mas pode acontecer, vamos ver, né? Gente, ainda o Uribe falou do líder do governo no Senado Federal, o Jacques Wagner, que é judeu, aliás, ele também repercutiu a declaração do presidente Lula de forma mais sutil. Ele disse que conversou com o presidente da República e pontuou que a comparação com o nazismo não é pertinente. Ainda assim, Jacques Wagner classificou como deplorável a ação militar de Israel em Gaza. É deplorável o ataque terrorista de 7 de outubro e, na minha opinião, é igualmente deplorável, por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre civis na Palestina. E eu estou à vontade, porque eu estou nesse partido há 45 anos, sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer: não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte, com câmaras de gás. Não se traz o tema do Holocausto em nenhuma situação. É por isso que a pressão sobre Lula tem sido muito forte, inclusive do aliado Jacques Wagner, para que ele contextualize essa afirmação.